Tulasi. Agora esta chamada está sendo gravada. Eu vou fazer apenas a leitura. Nós estamos no capítulo 15, o capítulo 15, a Yoga da Pessoa Suprema. E hoje eu vou fazer a leitura do verso 7 e do verso 8. O verso 7. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Eu vou repetir o verso 7. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Por força da vida condicionada, elas empreendem árdua luta com os 6 sentidos, entre os quais se inclui a mente. Verso 8. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Repetindo o verso 8. Assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para o outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Namastê, Hare Krishna. Eu vou ler o sânscrito, então, Tulasi. Mamaivam so jiva loke jiva bhuta sanatana manasastan indriyani prakriti sthani karshati shariram yadavapnoti yachapi ukratmatishvara grihadvaitani samyati vayurgandhani vashayat. Om. Om Bhagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, então nós vamos dar continuidade aqui na nossa, no estudo que nós fazemos, na dissertação que nós estamos, assim, desenvolvendo com relação ao estudo da Bhagavad Gita. Nesses 2 versos, Krishna, ele menciona, um conceito, que é um conceito que é muito antigo, Nós temos a tendência, principalmente aqui no Brasil, onde o Espiritismo é um dos locais onde o Espiritismo mais, se adaptou, mais se floresceu. Então, nós temos a tendência de pensar no processo do que se chama, na linguagem comum, de reencarnação, ou de encarnação, como sendo um conceito revelado, a partir da doutrina espírita, porque a gente se acostuma a pensar assim devido a predominância, a predominância da utilização do conceito. Mas, como a gente vê ao estudar a Bhagavad Gita, nós podemos compreender que esses conceitos, eles são muito anteriores, não é? A ideia que nós temos da encarnação, da reencarnação e tal, etc. Eles são muito anteriores a isso, A Bhagavad Gita, ela foi falada há mais de 5.000 anos. Então, esses conceitos já eram comuns naquele período, Como o Krishna está falando, que a consciência, ela leva para frente os demais conceitos adquiridos, acumulados, de percepção ou de entendimento da existência. Então,
a consciência vai acumulando conceitos, né? O corpo, ele é uma máquina projetada com dois tipos de componentes, né? Dois tipos de departamentos que têm os seus subcomponentes, mas são duas áreas bem definidas, dois blocos, vamos dizer assim, né, definidos, que é o aspecto hardware, né, da máquina e o aspecto software da máquina, né, como um equipamento de celular. Você tem ali a parte hardware, que é o equipamento em si, o telefone em si, com seus componentes físicos, né, quando você pega, tem a tela, tem o metal, tem os plásticos, que são os transistores que são utilizados ali, né, a bateria, todo o equipamento físico, né, que é feito que se chama de matéria bariônica, que é aquilo que a gente, pelo menos, né, do ponto de vista racional, aquilo que nós tocamos. Tá? Isso é a parte dura, a parte rígida, ou a parte tangível. E tem a parte que é o software do equipamento, que são os aplicativos que dão vida ao equipamento, né? E essa parte software, ela é sutil e ela interage com o equipamento sem necessariamente, né, assim, ocupar o lugar no espaço, apesar de que a memória fica cheia, etc. Mas isso, se você abrir o seu equipamento, você não vai achar a memória cheia ali dentro, não ocupa lugar no espaço, na verdade, que é sutil, etéreo praticamente, né? Apesar de que é formado por ondas. E é basicamente princípios matemáticos, que no final das contas acaba sendo etéreo de novo. Mas acontece que o nosso corpo ele tem um funcionamento muito parecido, né? O Chacrinha, que era um personagem brasileiro da televisão, ele dizia: na televisão nada se cria, tudo se copia, né? Na televisão nada se cria, tudo se copia. O Lavoisier, que é um pensador, né, um filósofo, cientista francês, que foi o que, né, apresentou né, assim, ele propôs essa versão da realidade. A natureza é eterna, né, cíclica. Nada se perde, tudo se transforma. A natureza, nada se perde, tudo se transforma. A água, né, que os dinossauros beberam há milhões de anos atrás, é a mesma água que você atualmente usa para tomar banho, ou de repente para lavar o carro. É a mesma água. A Terra vai reciclando essa água e ela é reutilizável continuamente. Então, quando nós olhamos para o corpo e para a nossa, né, para nossa mente, o funcionamento, e a gente compara isso a um celular, por exemplo, ao equipamento, a gente vê que nós estamos apenas copiando uma máquina que já funciona anteriormente. O celular, basicamente, é uma réplica do funcionamento do corpo humano, da inteligência. Agora também já tem a inteligência artificial, né? Então, tem, né, a parte rígida, que é o hardware, que é o corpo, que nós vemos quando olhamos no espelho, e tem a parte software, que é envolvida permeada pela mente, a inteligência, né, e o Ahamkara. O Ahamkara é um tipo de função que existe como, por exemplo, no celular, quando você abre, você clica lá no aplicativo do Google Meet, e ele abre, então, ele tem uma função de condicionar as demais imagens dentro da sua tela. Aí você consegue ver outras pessoas. Agora, por exemplo, você está me vendo, né? E esse ato de me ver tem a ver com o funcionamento mecânico dos transistores que são utilizados no seu equipamento, que fazem as conversões das ondas em imagens. É assim que funciona. Semelhantemente, o Ahamkara, que é um tipo de componente dessa estrutura que envolve corpo e a mente, a inteligência e o Ahamkara, que são componentes sutis, né, que é o equivalente de softwares, que faz com que a máquina, dê sentido, a estrutura, né, pareça estar constante. Então, quando nós olhamos no espelho,
nós temos a sensação orgânica de que nós estamos realmente nos vendo, tá? E essa função, ela é boa, porque nos dá uma noção de realidade, né? Porque sem isso daí também, né, tem pessoas que, quando perdem a função, ou quando essa função é danificada, tem um problema na psicologia que é chamada de despersonalização ou desrealização, né? É o que se chama de desrealização ou de despersonalização, ou seja, a pessoa passa a não saber se está viva, se existe realmente, ela perde essas funções. Daí ela vai no psicólogo, tem tratamento isso daí. Então, aos pouquinhos vai calibrando no normal de novo e a pessoa passa, sim, é verdade, é isso mesmo, esse sou eu. Então, essa desrealização ou essa descompressão desse transistor, que é o Ahamkara, faz com que a pessoa tenha noção de personalidade. E assim que ela consegue se casar, ter filhos, fazer planos de viagens, é assim que ela vive uma vida normal. Então, esse transistor, apesar de ele ser uma função didática, ele é extremamente importante para dar sentido de realidade. Quando ele está descalibrado, então a pessoa perde a noção de personalidade e, né, fica assim com esse problema de, às vezes, a síndrome de pânico é uma das variantes, né, dessa despersonalização, dessa descalibração aí desse transistor, que é o Ahamkara, que faz com que nós tenhamos a nítida certeza e convicção de que nós somos realmente aquilo que nós vemos quando olhamos no espelho, tá? Só que o que acontece é o seguinte, a realidade prática, que com o tempo, nós vemos que essa forma definida no espelho, ela se dissolve, né? Ela se desbota, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo muda, né? Um homem não entra no mesmo rio 2 vezes, em nenhuma circunstância. Então, a mudança é muito rápida e contínua. E na linha do tempo, nós vemos que, né, a nossa forma vai mudando gradualmente. Nós já tivemos uma forma de espermatozoide, que era até, né, bonitinha, né, parecia um ETzinho ali, com aquela hélicezinha e andando, e agora assumimos a forma de um feto, depois de um bebê no útero, saímos, uma criança, né, uma adolescente, um jovem, uma pessoa mais adulta, e eventualmente nós nos vemos uma forma um pouco mais envelhecida, e essas formas todas se dissolveram no tempo, na linha do tempo, no espaço. Elas deixaram, né, uma lembrança, mas elas não estão mais presentes. Isso demonstra claramente que essa mudança, essa transformação, ela é real. Ela é um princípio que acontece de fato, não é apenas uma ilusão de ótica, ela realmente acontece, né, essa transformação e aquilo que nós chamamos, né, da dissolução completa da forma. Entretanto, quando acontece, por exemplo, vamos imaginar que o seu, né, celular tenha caído da bolsa e um carro tenha passado por cima, pobrezinho do seu celular, né? Ficou todo danificado, aí você leva no técnico, ele vai dizer, olha, madame, eu sinto muito dizer essa notícia para a senhora, mas deu PT, perca total, não tem como recuperar o seu celular. Nossa, mas todos os meus amigos estavam lá dentro, todas as pessoas que eu conheço, todas as minhas lembranças estavam lá dentro, e agora o que eu vou fazer? Não, minha senhora, fica tranquila, a gente transfere todos os dados para o próximo equipamento, tá? Aqui tem esse daqui, posso pegar esse daqui? Pode, esse daqui você pode pegar. Custa tanto. E pode passar no cartão? Pode também. Aí você passa no cartão, pega um outro equipamento, ele coloca um outro cartão de memória ali e baixa todos os seus dados novamente. Ufa, meus amigos estão todos aí. Ainda bem que, né? Que bom que a vida continua. E é assim, né? E a vida continua, e tem dado certo, né? Muitas pessoas fazem isso, perdem o celular, porque perdi o meu celular. E agora? Perdi toda a minha vida? Não, minha senhora, calma, vamos baixar tudo de novo, porque está tudo salvo no e-mail, ou está salvo nas nuvens, em algum lugar está salvo, salva e continua tudo de novo. É assim que funciona, tá? E todo mundo sabe disso, porque a gente tem metáforas práticas para demonstrar que é assim que funciona, porque muitas pessoas já passaram por essa experiência antes. Agora, o corpo é a mesma coisa. Quando você muda de corpo, então acabou com tudo, a minha vida, meus amigos, meus amores, então, como é que eu vou fazer? Não, calma, minha senhora, calma, vamos te dar outro equipamento. Mas pode? Pode. Então, e como é que vai ser? A gente vai fazer o download, você vai, né, recuperar todas as
memórias, você vai recuperar todas as suas, né, as suas funções novamente. Então, a pessoa leva para o próximo corpo as experiências, as memórias. Inclusive, tem pessoas que, por técnica de regressão, relembram as memórias passadas. Essas memórias não ficam perdidas, elas ficam armazenadas. Então, você vai ter novas experiências com um novo equipamento, aí, de repente, é um outro tipo de celular, com outra cor, tem outras funções. Você vai curtir outras histórias com aquele equipamento ali, mas vai fazer mais ou menos as mesmas coisas. Falar no WhatsApp, falar no Instagram, etc. Você vai usar as mesmas funções com o equipamento novo. É assim que é com o corpo. Tá? Quando nós saímos do corpo, nós levamos conosco as nossas experiências adquiridas, as nossas impressões de mundo. E dependendo de como é que nós definimos a nossa realidade com essas impressões, nós vamos adquirir um corpo equivalente, né? Vamos imaginar que você perdeu o seu equipamento, o seu celular. Nossa, e agora? Como é que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus do céu. Aí vai na loja. Chega lá, eles vão apresentar para você diferentes tipos de equipamentos. Tem desde R$1.000 até de R$12.000, tá? Daí você olha para aquele multidão de equipamentos disponíveis, você olha na sua carteira, olha no seu saldo bancário, olha no seu cartão de crédito. Ah, então dá para pegar um de 2.000. Passa o cartão, madame passou. Ufa, então posso ter esse de 2.000. Sim, madame, passou aqui, autorizou a compra. Então tá, então esse que eu vou ficar. Mas se você passa o cartão para um de 12, não tem saldo, não passa. O saldo, você vai adquirir o equipamento de acordo com o seu saldo, não é de acordo com o seu desejo. De acordo com o seu desejo, você tem pessoas que falam assim, a gente escolhe, tem um conceito, né, uma teoria. Nós escolhemos como nós vamos nascer. Será? Será que você escolheu realmente? Você não poderia ter escolhido, sei lá, a forma de um herdeiro, de um bilionário, ou de uma supermodel, sabe? Será que realmente você escolhe mesmo o personagem que você quer viver? Ou o personagem você escolhe de acordo com as suas condições adquiridas? Né? Parece que é mais de bom senso dizer que a escolha é feita de acordo com a consciência adquirida. Assim? É assim como você, quando vai comprar um celular novo, você compra de acordo com o seu capital de reserva, de acordo com a sua reserva, de acordo com a sua condição material real. Não é de acordo com o seu desejo. De acordo com o nosso desejo, nós pegaremos o de última geração, lógico. Mas não é o nosso desejo que predomina sempre, é a praticidade, é o pragmatismo. Então, a gente escolhe de acordo com a nossa coeficiente. Semelhantemente, a próxima vida é definida de acordo com o coeficiente de créditos que você adquire em vida. Então, é necessário que você crie um saldo piedoso para justificar uma transferência numa qualidade de vida superior. Mesmo que você vá renascer como ser humano, Devananda, mas você fala tanto aí e tal, que a humanidade, que temos que transcender, mas eu gosto da humanidade. Eu amo a humanidade. Eu quero renascer de novo. Tá bem? Não tem problema. A experiência pode ser bela. Né? Tem muitas coisas belas aqui. Tem muitas coisas felizes. Dá para fazer muitas coisas legais aqui. Então, tudo bem, não tem problema. Você quer retornar, sim, mas por que não retornar numa condição satisfatória, né? Piedosa, com uma certa condição psicológica saudável, com uma estrutura boa ao seu redor, com uma logística de vida, sabe, sem grandes traumas? Por que não assim? Então, então é assim que eu quero, Devananda. Mas é justamente isso que eu estava pensando. Ótimo. Então, para que isso se realize, você precisa de saldos piedosos. Então, mesmo que seja para renascer como ser humano, você precisará de um bom saldo piedoso, para que você possa ter uma forma equivalente para a satisfação dos seus desejos, para a sua felicidade. Então, é importante ser piedoso, é importante ser piedosa, é importante ser altruísta para qualquer fim, seja para a ascensão, seja para o renascimento, tá? E das piedades possíveis, a maior de todas é aquela em que você ensina a si mesma ou ensina a outros a como a viver uma vida de maneira produtiva para que a pessoa alcance cada vez mais níveis superiores de felicidade. Isso chama-se caridade espiritual, que é quando você ensina os demais, ou que seja ainda que esse demais seja a si própria, em termos do cultivo de conhecimento.
Cultivar conhecimento, perdão, cultivar conhecimento do ponto de vista do desenvolvimento espiritual é considerado piedoso. Ainda que não seja conhecimento metafísico, mas qualquer cultivo de conhecimento, qualquer interesse por cultivo de conhecimento é considerado piedade. Mas dos cultivos de conhecimento, a maior de todas as piedades é o conhecimento acerca do Supremo, porque esse conhecimento acerca do Supremo é inclusivista. Ele inclui um elemento que vai expandir a sua dimensão metafísica, que é o Supremo. Pelo fato de ele ser absoluto, ao incluir essa dimensão dentro do seu compêndio de interesses, você se torna um ser expandido, naturalmente, por uma questão de coerência. Não tem a ver com fé, tem a ver com matemática, né? Você fica maior por tornar-se unificada com um princípio maior. Assim como quando você, por exemplo, você tem uma microempresa e você fecha um contrato com uma multinacional, a sua microempresa se torna multinacional, integrada à corporação. Então, você aumenta de potencial. É assim que funciona. Ou quando você, né, é uma pessoa de classe média ou simples e se casa com um rapaz multimilionário, você automaticamente passa a ter uma vida multimilionária. Isso é o normal. Entende? Ou vice-versa. Tanto faz, mas é assim que funciona. Então, quando nós nos conectamos com o absoluto, nós passamos a integrar essa realidade, essa dimensão absoluta. Tá? Então, isso é uma questão de, né, praticidade. Tá? Então, pessoal, era isso que eu, né, assim, teria para comentar sobre esse verso, sem contar o fato de que o próprio Krishna está dizendo que as almas, as centelhas, as consciências, são minhas partes fragmentárias, são minhas partes integrantes. Elas são partes de mim, são expansões de mim. E elas vão vivendo as suas vidas, né, no chamado, na substância total, que é o Mahat, nós chamamos isso de mundo material. Então, elas vão passando as suas vidas dentro do Mahat, que é a criação, e gradualmente elas vão levando, de uma forma para outra, as suas impressões desse mundo. E assim elas vão eternamente, até que em algum momento elas, então, se interessam por mim e libertam-se por completo do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, retornam a mim completamente transcendidas e jamais optam novamente, ou jamais optarão, ou não haverá mais a experiência, né, do nascimento dentro da simulação, ou do Mahat, se você preferir, pode chamar também de mundo material. Mas a verdade é que isso tudo é didático e tende a ser superado no futuro. Então, por que não agora? Já que essa superação é um fato. Ah, mas Devananda, mas eu gosto de viver essa vida. Eu também gosto. Eu vivo muito intensamente a vida. Eu amo viver. Eu adoro viver. Eu gosto muito de viver, de me divertir. Mas isso não me impede de entender que isso tem uma função didática. É o que nós temos que fazer. Viver a vida sabendo que isso tem uma função didática. Qual? Transcendê-la para que melhore. Tá bem? Muito bem. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.